Olá, pessoal. Muito boa noite. Saudações a todos os presentes em mais uma quarta-feira do nosso projeto Pescando Conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar aqui alguns instantes para a chegada do nosso ilustre convidado. E enquanto isso, vamos recebendo todas as pessoas aqui que estão se fazendo presentes. Boa noite, boa noite. As pessoas estão chegando aqui. Saudações a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Já já vamos iniciar esse bate-papo. Vai ser muito interessante. Dentro de poucos minutos, vamos dar início a essa conversa sobre uma espécie sensacional que está chegando muito forte no Brasil e já se tornando uma realidade. Pessoal, na oportunidade, eu gostaria de saber se vocês estão me escutando bem. Por gentileza, deem esse feedback. E eu gostaria de saber também de onde vocês estão falando, porque isso dá um mapeamento para a gente da abrangência do nosso projeto. Então, por gentileza, falem de onde vocês estão participando da nossa live, certo, pessoal? Muito boa noite a todos. Me escutam bem? Antes de iniciarmos, como de costume, eu gostaria de saudar aqui a todos os colaboradores que sempre fazem a projeção das nossas lives, né? São grandes parceiros. E iniciar pelo Laboratório de Engenharia Aquícola lá de Manaus, capitaneado pelo ilustre professor Dr. Esner. Aquicultura para elas que estão aqui presentes. As meninas fazem um excelente trabalho, recomendo todos seguirem. Pessoal do Mundo Aquícola, um abração para o Pedro. Pessoal da Aquapesc, pessoal da Ingepesca lá da Unesp também, sempre está conosco. Olha, pessoal de Manaus, Recife, que legal, mano. Capitão Poço, que interessante. Pessoal da Aqua Oportunidades, a Fernanda Ponto Piscicultura, que é a Fernanda Queiroz, lá de Joinville também. O professor Jefferson, que está iniciando um curso agora com Pirarucu. O Edinaldo, professor Edinaldo lá de Bragança, a professora Maiara de Castanhal. E o nosso assessor de comunicação do Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal, Bruno. Além disso, o pessoal da Fazenda Mandu. Certo, pessoal? Olha, gente de tudo que é lugar do Brasil. Isso é muito interessante. Agora sim, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos receber aqui o senhor Martinho Colpani, referência nacional no cultivo de panga. Estaremos dialogando aqui sobre vários aspectos, dentre eles aspectos de desempenho zootécnico, aspectos de viabilidade econômica, aspectos reprodutivos e toda a sua cadeia produtiva. Sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso convidado. Olá, boa noite, Martinho, tudo bem? Boa noite, professor Lian, tudo bem? Boa noite, pessoal que nos acompanha aí ao vivo. Obrigado pelo convite, professor. Por nada, é uma honra tê-lo aqui participando desse nosso projeto, né, que é o Pescando Conhecimentos. Iniciamos lá no início de abril, na verdade no dia 1º de abril, nesse momento que estamos passando de tanta turbulência. Né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Lian, daqui do Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal, e atuo no ensino médio, na nossa graduação, no curso de Engenharia de Pesca e Tecnólogo em Aquicultura, e também no nosso programa de mestrado em Desenvolvimento Rural. Martinho,
eu gostaria de lhe passar a palavra para você fazer a sua apresentação da sua empresa, de como começou esse projeto, trabalhar com panga, escolher essa espécie como uma das principais aí que você tem desenvolvido seus trabalhos. E, mais uma vez, te agradeço a disponibilidade e te passo a palavra. Como é que está o meu som, professor? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Está ótimo. Nós estamos localizados aqui na cidade de Mococa, interior de São Paulo. Nós estamos localizados na região aqui entre Ribeirão Preto, Campinas, uma região bastante produtiva do ponto de vista da agropecuária, né? A terra da região de cana-de-açúcar, café, leite, a gente é bem... E entramos aqui com peixe, isso há 30 anos atrás. Na época a gente era considerado louco, né? Porque peixe tinha no rio e era de graça, né? Criar peixe para quê, né? Eu devo muito, grande parte do nosso conhecimento, do nosso trabalho, a diversas instituições de pesquisa e universidades que nos ajudou muito, mas dentre elas, uma das que nos deu um grande conteúdo de informação foi o antigo SEPTA aqui em Pirassununga, né? Os pesquisadores do SEPTA foram um pai em termos de transmissão de conhecimento para nós. Eu sou muito grato ao finado Geraldo Bernardino, que faleceu recentemente, o Zé Signorini, Paulo Sérgio Cicarelli, são ícones aí da piscicultura, e que nos norteou, porque naquela época, para o pessoal entender, né, o norte era exclusivamente o nativo, né? O que nós contextualizávamos como opção eram as carpas, que já estavam no Brasil há muito tempo, mas o grande potencial, a grande busca era gerar tecnologia de reprodução dos nativos, visto os nativos como uma grande opção. Na verdade, ele tem a sua importância, né, comercial, ela tem a sua valoração, né, e isso vai aumentar no decorrer do tempo, mas o que no fundo nos despertou e foi caminho para criar essa cadeia produtiva foi onde colocar o peixe. E a ideia era o pesca e pague, a saída do peixe era o pesca e pague. Então, quais espécies que a gente criava? Espécies que tinham características de pesca esportiva, né? Sim. Nós vamos falar um pouco mais disso adiante, né? Mas sim. Essa é uma pequena história, que foi o foco lá do nativo, que nossa empresa focou muito, depois nós migramos para outras espécies, e em algum momento aí a gente vai conversando sobre isso. Mas voltando, para a gente pular essa parte de introdução, eu me formei como técnico em agropecuária, depois me formei como administração de empresas, e no decorrer disso tudo fizemos diversos cursos, né? E na época a piscicultura estava começando, e hoje eu sou presidente da Câmara Setorial no Estado de São Paulo, membro da Peixe BR, do Conselho Administrativo da Peixe BR, diretor da Peixe SP, que é a maior associação do Estado de São Paulo, vice-presidente da Panga BR, presidente da Cooper Panga, nós fundamos uma cooperativa no Pangaço, e faço parte da Fiesp e FAESP. Contextualizo tudo isso para quem nos está ouvindo, levando de que é importante a nossa participação. Lógico que eu participo de diversas instituições e organizações, até pela demanda que a gente tem. Mas é importante o produtor, o pesquisador, as pessoas, o profissional liberal, participarem de entidades que representam o nosso setor, para que, através dessas entidades, nós possamos transformar toda essa dificuldade de produção. No Brasil, a gente tem uma grande dificuldade na cadeia produtiva, né? Somos um grande importador de pescado. Então, essa, sim, é a minha história de formação, de que nos trouxe até aqui, e a nossa contextualizando de forma bem rápida um pouco da nossa história de vida, né? Perfeito, Martinho. Que satisfação tê-lo aqui, mais uma vez, falo para você. Eu gostaria, assim, me permita colocar algumas imagens, ilustrações, como de costume eu tenho feito aqui nas minhas lives, retratando algumas das situações, né, dos convidados, no seu dia a dia, nas suas propriedades, mostrar alguns vídeos. Então, a partir de agora, eu vou diminuir a minha tela e colocar algumas ilustrações, certo? Acho que até para a gente interagir com o nosso público. E nessa oportunidade, eu gostaria de que vocês fizessem seus questionamentos, né, deixassem aqui, que a gente vai responder na medida do possível. Martinho, estamos vivenciando uma situação
como nunca tínhamos visto, né? Que é essa pandemia, né? E eu sempre faço esse questionamento a todos os convidados, primeiramente, de que forma você avalia os impactos dessa pandemia na nossa atividade como um todo? Tudo é uma questão que precisamos estar preparados. O que nós, eu sempre falo isso, nós da atividade agropecuária, vivemos problemas sanitários assim, constantes. A piscicultura, ela ainda está se despertando para alguns problemas, né? Nós temos alguns problemas de bacteriose, surgiu vacinas, a gente tem problemas sérios. Mas nas outras atividades agropecuárias, convive-se quase que diariamente tentando estar na frente de problemas sanitários, né? O que a gente faz para eliminar isso? Nós temos uma boa genética, né? O tal do bem-estar animal, uma boa alimentação. Para quê? Para que os animais correspondam. Isso também trazendo para a realidade da pandemia, também é questão do ser humano, né? Nós sabíamos que em algum momento nós teríamos problemas, tanto é que teve recentemente o H1N1, teve outros vírus que vieram aí, se alastraram, não tiveram a taxa de mortalidade que essa pandemia teve. Essa já assustou um pouco. Acho que nós precisamos estar mais preparados, os países precisam estar mais preparados, porque outros problemas virão. Eu sou mais cético nesse ponto. Vai vir outros problemas, a gente precisa estar mais preparado, porque o dano que causa, não só a questão de saúde, o dano econômico que causa é muito grande. O dano econômico, logicamente, e social, né? É muito grande, tanto quanto a mortalidade que a gente assiste, né? Pessoas perdendo entes queridos, né? Uma situação dramática, sim, mas em função de um despreparo. Pegou toda a comunidade mundial despreparada para uma coisa que era fato. E a piscicultura em si também não deixou de sofrer. Eu acho que o impacto nosso foi muito maior nas redes, nos restaurantes, né? Na comida chinesa, né? Nas fast food. Esse foi o impacto maior. Agora, no congelado, ainda a gente teve uma saída boa, porque os supermercados continuaram a comercialização, né? Então, mas nem todo mundo estava preparado. Nós temos grande parte da nossa cadeia produtiva ainda direcionada para o peixe fresco, né? Feiras, né? Então, acabou impactando um pouco, né? Coincidiu justamente desaparecer, né, na época da Semana Santa, né, muitas das pessoas comercializam seu pescado justamente nesse período, que gerou todo esse represamento aí do pescado. Eu acho que isso deve ter acontecido por aí também, não é, Martinho? Com certeza. Então, se não bastasse tudo isso que eu contextualizei, ainda o ponto, né, o momento foi na véspera de Semana Santa, né, nos meses que exatamente. E depois exatamente na data. Então, isso causou uma dificuldade. Nós somos brasileiros e somos artistas, né? Nós estamos operando sobre uma estrutura estatal pesada, um estado inchado, dificuldade muito grande, a gente já vem rompendo isso. Então, estamos conseguindo caminhar. Mas o triste é que a gente vê que não precisava disso, a gente poderia estar passando isso numa situação muito melhor, né? Se nós tivéssemos uma condição financeira melhor, mas está todos nós muito apertados, uma dificuldade muito grande financeiramente. A mim aparece uma situação dessa, para passar esse momento, fica difícil. Mas, enfim, estamos aí. Eu acho que nós temos que buscar novas alternativas para passar esse momento, né? Olha, gostaria de fazer uma saudação aqui, Martinho, em especial para o professor Antônio Leonardo, que inclusive nos colocou aqui próximos, né? Aquele que oportunizou essa live, inclusive. Mandar um grande abraço para o professor. Um abração para ele. Certo, e a todos os presentes aqui, em especial, dá para citar vários aqui, amigos, colegas e contemporâneos também de faculdade. Agora sim, Martinho, para a gente adentrar mais especificamente com relação à nossa espécie em questão, o panga, né? Que hoje, conforme até o título da nossa live, é uma realidade no Brasil. Está chegando, inclusive, para cá, para a Amazônia, já temos aqui o panga na nossa região. E hoje eu gostaria de ouvir de você qual é o melhor tipo de sistema de cultivo que essa espécie tem se adaptado, conforme as suas experiências. O pangaço, ele traz duas grandes características que nos chamou a atenção. Fora outras, nós vamos estar discutindo mais adiante.
a característica da possibilidade de alta produtividade, ou seja, produções de 200 toneladas por hectare, 600 toneladas por hectare, e produzir essas quantidades com menos risco. Por quê? Porque o peixe tem respiração pulmonar ou respiração aérea, né? Então isso diminui o risco do produtor. Então essas são duas grandes características que nos chamou muita atenção do banco como alternativa de todo esse processo aí que nós idealizamos. Na verdade, o peixe já estava aqui no Brasil há muito tempo. O que nós fizemos foi enxergar de uma maneira diferente e ter uma visão diferente e pensar na frente, né? Nós buscamos, organizamos tudo isso para que isso tivesse, nesse momento que nós estamos vivendo agora, começa uma crescente muito grande em toda essa história do banco que a gente vai contextualizando no decorrer da live, né? Hoje você acredita que ele se adapta em qual sistema? Em viveiros, tanque-rede? Sim, aí a questão das metodologias de processo, processo de produção. O Panga, ele aceita em função disso, ele aceita diversos modelos, tá? Até as pessoas têm que perguntar. Nós deixamos única e exclusivamente em sistema fechado e viveiros escavados. E vou dizer uma vantagem. O viveiro escavado vai ser, de longe, o melhor modelo produtivo para o Panga. De longe. Por que, Martinho? Por quê? A capacidade de produção, de expansão no Brasil em viveiro escavado é gigantesca. Nós temos água, nós temos terra para isso. E se nós colocássemos uma condição mediana de 200 toneladas por hectare, é uma produção assustadora, é um modelo de fácil passar a tecnologia, ela é de fácil acesso, não precisa ser um produtor altamente tecnificado para produzir 200 toneladas por hectare, 600 toneladas por hectare, eu não tenho falado não, eu acho que o modelo brasileiro, com 200 toneladas por hectare, nós já vamos ganhar uma competitividade gigantesca. E quem está aí nos assistindo faz assistência técnica, que no fundo acaba sendo insistência técnica, sabe a dificuldade que é levar a tecnologia para o produtor, muitas vezes é difícil. No caso de uma produção do Panga com 200 toneladas por hectare, é muito fácil você transmitir essa metodologia de produção para o produtor. Então, o modelo em si, viveiro escavado e 200 toneladas por hectare. Esse é o melhor modelo. Sistema de recirculação fechado, eu não indico. E ele vai bem, ele dá a resposta, do ponto de vista zootécnico, ele vai te dar a resposta. Agora, quando a gente compara o viveiro escavado com o viveiro de sistema fechado, do ponto de vista de viabilidade econômica, o viveiro escavado ganha de longe. Vocês trabalham mais ou menos com que percentual de renovação de água nos viveiros? Essa é uma questão, se nós fizéssemos um gráfico, nós precisávamos pensar da seguinte maneira, com 20% de renovação dia, né? 20%. 20%. E no final, uma aeração em torno de 2 HP para cada 30 toneladas de peixe, você consegue atingir 200 toneladas por hectare. Tá? Então é mais ou menos essa matemática aí para produzir 200 toneladas por hectare. Agora, deixa eu fazer uma correção. 2 HP para cada 200 toneladas, não é 2 HP para 30 toneladas, tá? Vamos refazer a matemática para que as pessoas entendam. 20% de renovação e 2 HPs para 200 toneladas. Isso a gente conseguiu aqui um resultado e foi um resultado fantástico. Agora, quando você aumenta essa taxa de renovação para 30%, 40%, aí você não precisa de usar a oxigenação, via aerador, né? Certo. Martinho, eu tenho uma curiosidade
com relação à questão da temperatura. Essa espécie ela se adapta bem a modificações de temperatura? Eu te pergunto isso porque aqui na nossa região acontece fenômenos de uma água aí, de um dia para o outro, de 28 para 22 graus, 25 graus. E eu queria saber com relação à rusticidade dessa espécie, com relação à temperatura. Ela suporta bem essa variação? Suporte. Inclusive, nós temos problemas seríssimos aqui por causa de temperatura, né? Nós chegamos aqui com 15 graus a água, né? Lógico que com 15 graus nós não fazemos manejo, mas abaixo de 20 graus, 22 graus, abaixo de 22 graus, tem que se tomar um pouco de cuidado com um protozoário, principalmente o íctio, que é um protozoário simples, mas uma vez que não detectado no momento certo, ele pode ocasionar uma grande perda. Mas é manejo, né? Agora, nós precisamos entender, isso é natural, que quando você eleva a densidade, uma das características que você arrasta junto com isso, uma maior possibilidade de problemas sanitários. Isso é natural, né? Então, mas como que eu faço? Bom manejo, qualidade de água, uma boa alimentação, material genético. Martim, mas como vou ter uma boa qualidade de água com 200 toneladas por hectare? Uma coisa que eu já preciso puxar um gancho, o Panga, as pessoas imaginam que vive em qualquer condição. Muito pelo contrário. Água sem oxigênio, água parada é água podre. Água podre não... Sim, uma reação em cadeia. Então, a gente precisa ter um mínimo de qualidade na água para que o peixe dê sua resposta. Não é só de sobrevida, a resposta de suportar o desafio que é do ponto de vista sanitário. Então, esse manejo aí de temperatura, mudança de temperatura, de 20 graus a 35 graus, a gente tem mexido aqui sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Só fazendo um comparativo com a tilápia, você acha qual se adapta melhor com relação a essas mudanças? Você teria Não, o Panga tem dado uma resposta tanto quanto a tilápia. Perfeito. Certo. Já falamos agora de renovação de água, de oxigenação, de temperatura. Agora eu queria te fazer outro questionamento com relação à densidade de estocagem. Qual seria a melhor densidade de estocagem para que a gente alcance os melhores resultados, né, índices de desempenho zootécnico? Quando a gente fala em densidade de estocagem, a gente sempre está preocupado com que condição que está um determinado produtor, porque mais do que o conceito do zootécnico da espécie, o preparo que aquele produtor dá de receber e absorver aquela condição, né? Hoje o ideal, o que a gente tem colocado do ponto de vista zootécnico e do ponto de vista econômico, 200 toneladas por hectare, fantástico, fantástico. Esse é o norte que nós temos procurado. Tem produtores já buscando 600 toneladas por hectare, mas não é que um hectare vai produzir 600 toneladas. É um produtor que tem um tanquinho pequeno e ele quer um desafio maior. Só que ele tem que estar um pouquinho mais tecnificado. O produtor que tem que ter um microscópio, tem que estar acompanhando o parasita, o produtor tem que ter um grau de tecnificação diferenciado. Agora, 100 toneladas por hectare, 80 toneladas por hectare, aí nós estamos numa zona de conforto muito tranquila mesmo. A única atenção que tem que ter é em relação à qualidade de água, porque é natural que em densidade dessas você tem um aporte de nitrogênio e fósforo muito maior, né? Você tem uma carga orgânica maior. O que nós temos feito é indicando usar essa água que sai do viveiro para a irrigação. Isso é uma linha que está sendo bem conduzida aqui, tá? Sim, perfeito. Eu tenho um colega que fala que jogar água de viveiro, efluente de viveiro fora é jogar dinheiro fora. Principalmente numa densidade dessa, né? Exatamente. E Martinho, tem uma pergunta aqui do Rodolfo do Marco, mas antes de eu realizá-la, eu gostaria de fazer somente uma contextualização com relação à espécie, né? Hoje o Panga é uma das principais espécies produzidas no mundo, né? Como vocês podem observar aí, 2,5 milhões de toneladas, oriundo principalmente do Vietnã, né? Chegou aqui hoje é um peixe popularmente conhecido no mundo,
né? Só o Vietnã, desses 2,5 milhões, 1,2 é produzido lá, sendo que a extensão territorial desse país é de 331 mil quilômetros. E, por exemplo, o estado do Pará, de onde eu estou falando, é 3 vezes maior. Vai entender, né? Então, isso é uma das coisas que a gente fala muito. Só que, quando essa espécie chegou aqui, e o Martinho deve saber muito bem disso, ele chegou gerando uma polêmica sobre a qualidade da carne, né? O pessoal falava muito dos rios poluídos do outro lado do mundo. E aí, atrelando a pergunta do Rodolfo, que está aqui, que ele fala se a nossa carne do panga, que é produzida no Brasil, é diferente do panga que é importado de lá do Vietnã. Olha, o processo produtivo e organizacional do Vietnã, a gente precisa tirar o chapéu. O pessoal tem indústrias lá que passam por diversas certificações, é um processo produtivo respeitável. Tá? A gente tem que dar uma palmatória e dizer que realmente Os méritos, né? são profissionais. E por isso que atingiram cifras desse valor. Agora, é natural, e isso acontece em qualquer mercado, é natural que no jogo comercial, muitas vezes vem produtos para determinados países, quer dizer, com algum condicionante. Por exemplo, o panga que vem do Vietnã, ele tem algumas características que o nosso não tem. A qualidade da carne nossa é mais firme. Inclusive, nós temos até uma questão, a carne nossa é muito mais amarela. Né? Nós estamos hoje com um processo de clareamento dessa carne, não é químico, é natural, via alimentação. E isso a gente já está fazendo, já tem pesquisa em cima disso. E existe uma linha que se diz que há um clareamento químico lá para trazer para cá. Né? Nós não podemos provar isso e nem entrar nesse mérito. Não gostaria nem de entrar nesse mérito, mas o que a gente sabe é que o produto nosso, tanto é que grandes redes de varejo já estão observando isso. O panga produzido no Brasil, ele tem um apelo de qualidade diferente do que vem do Vietnã. Como que nós estamos fazendo para brigar com esse gigante chamado Vietnã, que produz um volume gigantesco? Nós estamos operando com o peixe fresco. Né? Eles não conseguem colocar o peixe fresco aqui e nós conseguimos tranquilamente colocar o panga fresco. Então estamos abrindo um mercado que está crescendo a cada dia. A cada dia é um grande mercado. Perfeitamente. Nós temos aqui já vários questionamentos, viu, Martinho? Tem um grande amigo aqui, saudar, inclusive, como eu falei lá no início da live, o professor Esner, lá do Laboratório de Engenharia Aquícola. Ele está perguntando a respeito do escalonamento da produção para a saída dos viveiros dos peixes. Como é que funciona a questão do escalonamento para a comercialização desse pescado? E na oportunidade, já continuando aqui, o Thiago Tardivo, ele pergunta se existe diferença de desempenho, de crescimento entre macho e fêmea. E caso sim, se seria interessante fazer reversão sexual. Já vou começar pela última. Não tem necessidade, tá, de reversão sexual, porque ele não atinge a maturação dos 7 meses de cultivo. O panga, em 7 meses, ele já está pronto. Então, isso já é uma grande vantagem. A gente não precisa mexer com reversão, então tira um peso, um custo a mais do processo produtivo. A resposta é igual, tá? Escalonamento. Logicamente que o mercado espera e ele deseja que haja um abastecimento constante do panga. Esse é o problema que nós estamos enfrentando nesse exato momento. No ano passado para cá, nós estamos colocando o panga de uma maneira mais frequente, só que o varejo, o que o varejo enxerga? O varejo enxerga, será que o setor produtivo vai me abastecer de forma constante? Vocês terão o peixe? E do outro lado o produtor, mas será que dá certo? Será que vai comprar esse peixe? Será que vai vender? Isso tudo eu estou assistindo a construção dessa cadeia produtiva, que o que aconteceu com outras espécies, quando ele levou 10, 20 anos, está acontecendo com o panga em 2, 3 anos. Então é até legal assistir tudo isso, é até muito bonito, isso vai dar até um livro, porque você vê, né? Hoje hoje você vê, vai faltar panga agora, está faltando panga. Então
nós estamos desesperados, assim, uma maneira de explicar, para não deixar faltar, porque o varejo ele não quer essa quebra no abastecimento. Nós estamos atrás para manter um ritmo. O que tem acontecido com produtores de panga? Nós não temos ainda ninguém produzindo um indivíduo só 500 toneladas de panga, 600 toneladas de panga. O que a gente tem fomentado, principalmente aqui na nossa região, produções de entre 20 a 60 toneladas, não mais disso. Não é porque a pessoa não tem capacidade. A ideia é distribuir isso num N de produtores e a gente manter isso abastecido no mercado. No decorrer do tempo, isso já está começando a acontecer, vai aumentar a produção, né? Um produtor só vai ter 200, 300, 400 toneladas, e esse produtor vai ter que fazer o escalonamento. Na minha região, nós temos um problema. Nós temos um inverno muito rigoroso que nos prejudica, que seria de junho, julho, agosto, maio, junho, julho e agosto. Então, provavelmente as produções vão caminhar mais para o período entre setembro a abril, finalzinho de maio. Então, vai ter que dar uma escalonada nisso, mas é perfeitamente possível se adaptar a isso, tá? Não vejo dificuldade. Uma questão uma outra coisa, puxando um gancho aí, questão de alevino. O alevino é uma espécie psilotérmica, a reprodução é uma época só do ano, então há necessidade de um estoque. Mas você deve perguntar isso mais adiante, a gente deixa essa pergunta mais para frente. Certo. Uma coisa que é essencial, e eu tenho certeza que muita gente quer saber, é com relação à questão da ração, né? Que todos sabemos da representatividade com relação aos custos efetivos aí de uma produção aquícola. E aí eu queria te perguntar como é que vocês trabalham com relação ao manejo alimentar, né? Frequência de alimentação, teor de porcentagem, né, de proteína bruta. O que nós fizemos, né? Nós sempre contextualizamos todas as nossas ideias de trabalho pensando muito no que acontece lá na ponta, no produtor. A grande sacada do Panga, entre vários, mas uma delas, foi a possibilidade de usar a mesma ração da tilápia, que é uma coisa que já é uma ração que está institucionalizada no mercado. A ração 32% está aí, o produtor já tem competitividade para comprar. Então, nós procuramos fechar o pacote tecnológico no entorno da 32%. 32%? Agora, 32% é a mesma ração da tilápia, a conversão alimentar de 1,5, 1,6, tá? Manejo alimentar o mesmo da tilápia. Vantagens, você não precisa preocupar, ele pode mandar ração, mas e se faltar oxigênio à noite por algum problema? Ele suporta aí 2, 3, 4 dias de oxigênio zero e te avisa e você corrige o seu problema. Agora, o que está acontecendo, já começou, indústrias estão operando com rações específicas para o Panga, e aí a grande maravilha do ponto de vista ambiental. Se nós diminuirmos isso, vai acontecer 2 dígitos dessa porcentagem de proteína. Vamos dizer que nós vamos conseguir a mesma eficiência com uma ração de 30 ao invés de uma ração de 32. A economia financeira, a pressão ambiental, que são 2% a menos de proteína, 2% a menos na ração. Sim. Isso tudo já está caminhando, já tem pesquisa para isso. Existe uma linha aí de corte que é o teor de gordura, abaixar muito e você ter um incremento de gordura, porque é um bagre, né, natural, ele tem essa característica. Mas tem várias coisas acontecendo. Resumindo, hoje a ração de 32% está fechando a conta, ela dá a resposta. Nos próximos 1 ano, estourado 2 anos, nós vamos ter uma ração desenvolvida especificamente para o Panga, um teor proteico um pouco mais baixo. Perfeito. Gostaria de fazer uma saudação aqui especial ao nosso ex-ministro Altemir Gregolin, que inclusive já participou de uma das lives do nosso projeto. Boa noite, ex-ministro. Ele faz inclusive uma saudação a você, Martinho. Né? Eu mando um abraço para ele, um grande amigo aí, um grande parceiro nosso nessa caminhada da aquicultura nacional. Muito obrigado. E em breve estaremos juntos lá no evento em Foz do Iguaçu. No IFC, né? IFC. Exatamente. Martinho, eu
eu procurei alguns trabalhos aqui, encontrei, na verdade, um que falava sobre essa questão da porcentagem de proteína, né? E tem esse trabalho que foi feito, o pessoal, salvo engano, foi de São Paulo. Eles encontraram o melhor resultado com peixes alimentados com ração com 40%, né? E difere realmente do que você falou com 32%. Já fico imaginando o custo dessa ração, né? Que quanto mais proteína... O que acontece é o seguinte, a ração é o que nós temos de mais caro na produção, né? Exatamente. Um dos itens que pesa é a proteína. Então, nós temos que fugir de rações de proteína nível proteico alto, né? Aí a conta não fecha. Se a conta não fecha, com certeza, ganha dinheiro e a cadeia produtiva morre, né? Perfeito. Agora, podemos falar um pouco, já foi muita coisa abordada, podemos falar um pouco sobre a questão reprodutiva da espécie? Se você me permite, eu tenho aqui, inclusive, um vídeo, né, de uma extrusão de uma fêmea aqui, a gente pode estar mostrando também, de forma paralela com a sua fala. Mas você pode já adentrar sobre o assunto com relação à técnica de reprodução induzida da espécie, já está plenamente estabelecida? Tá. Eu sou dos primórdios da piscicultura, né? Pessoal, capturamos os primeiros pintados no Rio Cuiabá, isso em 90. Nós fomos buscar o Jundiá, que hoje é a base para fazer o pintado da Amazônia. O pintado da Amazônia. Né? Nós fomos isso em 97. Então, por que eu estou trazendo toda essa memória aí? Porque nós ficamos várias décadas, o grande objetivo nosso era diminuir o valor do alevino. Eu como empreendedor, a gente tem essa visão de que nós precisamos ganhar eficiência na cadeia produtiva. Nós temos que ganhar produção, produtividade e custo. Não existe outro caminho. O resto é nicho de mercado. Para que nossa cadeia produtiva efetivamente avance, nosso maior compromisso é ser eficiente dentro da porteira e tentar levar o produto mais barato às pessoas. Não tem outra maneira de aumentar o nosso consumo per capita. E durante várias décadas, nós trabalhamos para diminuir o preço do alevino pintado. Hoje a gente tem, por exemplo, um preço muito competitivo, poderia dizer em torno de 70 centavos, 80 centavos na safra. É o menor preço depois de talvez 25 anos trabalhando arduamente para reduzir esse preço. O Panga, eu já estou aí mais ou menos uma década gerando tecnologia com Panga. Nós já temos tecnologia hoje para fazer alevino de 20 centavos. 20 centavos. 20 centavos. Nós já passamos o pintado. É isso que quando a gente coloca isso, pessoal, mas você é contra o pintado. Não estamos falando isso. A gente não é contra. Eu sou produtor de pintado também. A gente não está denigrindo nenhum, nem outro, nem a tilápia. A gente está contextualizando. A ideia eu preciso comparar algo com alguma coisa para poder mostrar. Sim. O que a ideia é transmitir para as pessoas? Que como a espécie se tornou competitiva, 20 centavos eu consigo um impacto na cadeia produtiva, eu torno o produtor mais eficiente. Então as pessoas amanhã me ligam aqui, Martinho, eu queria comprar esse alevino de 20 centavos. Não é assim, a gente não ganhou a escala necessária. Então não tem 20 centavos? Tem. É que as coisas precisam caminhar junto. A tecnologia já existe. Nós temos condições de produzir volumes assustadores de alevino já. Dá para produzir 20, 30, 40 milhões de alevino. Porém, nós não estamos com volumes para engorda desses volumes. Então, hoje eu tenho clientes que me compram de 20 centavos, mas são clientes que compram um volume maior, bem maior. Sim. Mas, enfim, é um peixe reofílico, né? É uma espécie reofílica, então ela tem a característica de migratória, ela só reproduz no período do ano. Para nós aqui é de outubro a fevereiro. É bem parecido, a reprodução muito parecida com os bagres nossos, com o pintado, né? O processo de larvicultura nós fazemos dentro do laboratório. Obviamente que existem alguns detalhes tecnológicos que foi o grande ganho que a gente teve nesse processo todo. Nós gastamos bastante em cima disso. Mas quando eu comecei a trabalhar com Panga,
aí um processo de extrusão, né? Você vê um peixe que como Sim. pintado, né? É porque está saindo áudio do vídeo também, né? É um peixe que solta bem os ovos, nas condições adequadas, solta bem os ovos. A fecundação é relativamente fácil, não tem muito segredo, mas tem os seus detalhes no natural, né? Hoje a gente entende, quando o produtor produz mais de uma espécie, ele começa a perceber como muda, né? O Sim. processo é o mesmo, mas cada espécie tem a sua peculiaridade, né? Você muda de uma para outra, o procedimento total é o mesmo. Cada espécie tem o seu jeitinho de fazer. Mas como eu estava dizendo, Sim. nós nesse tempo todo aí conseguimos reunir bastante informação no banco. Hoje existe vou até falar isso antes que a gente, não sei se você vai me fazer essa pergunta lá na frente, questão genética, né? Hoje tem muita gente fazendo reprodutor de alevinos, acaba sendo um problema, porque você acaba perdendo a variabilidade genética. É uma preocupação da associação. A associação ela está buscando fazer um trabalho nesse sentido, né, para que não se perca a variabilidade genética dos animais e não se perda, se tenha problemas com o crescimento do peixe, né? Bom, eu ia lhe perguntar a respeito do custo do milheiro, né, ou do indivíduo, mas você já respondeu. Então, uma pergunta que muita gente gostaria de saber. Hoje, quanto é que está saindo em média o custo, né, para produzir 1 quilo de panga? E a gente tem um resultado muito interessante com relação a rendimento, né? Aproximadamente de 1 quilo, 400 gramas vira filé. Exato. Hoje eu vou colocar uma questão que está acontecendo aqui na nossa região. Mais ou menos, pessoal, uma coisa importante a gente pensar que tudo tem um modelo econômico ideal, né? Eu costumo dar nas minhas falas, fazer uma comparação que pode ser simplória, mas ela é importante. Se nós estamos ouvindo o pessoal ganhar muito dinheiro com soja, né? Mas se alguém daí resolver se plantar 2 hectares de soja, vai fechar, não vai conseguir oferir lucro. O modelo econômico da soja não é 2 hectares. O modelo econômico da soja tem que plantar 200, 300, 400 hectares. São áreas que permitem você ter uma estrutura que dê amparo. No peixe, essa é uma grande regra que nós muitas vezes esquecemos disso. Então, vamos imaginar dentro de um modelo econômico, que esse é a melhor visão que eu tenho, principalmente para o panga, que é um modelo familiar, tá? Então, você tem diversas atividades na propriedade e tem um tanque de 2.000 metros no fundo. Com 200 toneladas por hectare, você vai produzir 40 toneladas de peixe em 2.000 metros. Ele é um canto da fazenda. Quem vai tratar desse peixe? O próprio produtor, mão de obra. Sim. Nós estamos fechando nesse modelo aqui em volta de R$ 3,50, R$ 3,80 o quilo, nesse momento. R$ 3,50 a R$ 3,80 por quilo. Isso para ser comercializado a R$ 5,00 o quilo. Busca-se na propriedade, joga no gelo e vai embora. R$ 5,00 pego na propriedade, tá? Na propriedade, R$ 5,00. Agora, se a pessoa faz do peixe o centro de custo de toda a propriedade, ou ela tem um modelo, vai na cidade, tem um funcionário, tem um gerente, aí esse modelo aqui na conta não fecha. Aí ele tem que produzir 200, 100, 200, 300 toneladas para que esse modelo aí se sustente. O melhor modelo que a gente vê para o panga, para essa condição, são modelos familiares, tá? Modelos industriais têm que produzir 100, 200 toneladas para cima, para viabilizar. Perfeito. Um caminho, então, para quem é pequeno produtor, que é uma das coisas que a gente já tem abordado em diversas lives, seria o cooperativismo, né? Se unir para tentar baratear também o custo com alimentação, que é um dos principais gargalos.
né? Nós fundamos uma cooperativa aqui, recentemente, que é a Cooperbank. É difícil fundar uma cooperativa no Brasil. Muito. Nós temos sempre aquele conceito aqui que a cooperativa vai fazer por mim, né? E, na verdade, no início, é nós que temos que fazer pela cooperativa. A cooperativa não tem nada, está começando, e fica aquela ideia, né? Se a cooperativa não tem dinheiro, você precisa colocar dinheiro. Você vem então, mas se eu vou começar um negócio, ainda tem que pôr dinheiro. Mas é assim que funciona. Então é difícil, né? O cooperativismo ainda, principalmente em São Paulo para cima, não tem essa cultura. O Paraná, Santa Catarina, tem uma cultura um pouco mais. Temos grandes cooperativas aqui. Eu estou do lado da Cochupé. Cochupé é a maior cooperativa de café do mundo. Mas é uma cooperativa histórica, né? Isso tem muitos anos. Agora, a cooperação efetivamente é o caminho, principalmente porque nós temos um centro de custo que é ração, que demanda, que consome de 70% a 80% dos nossos custos. Né? E isso preocupa muito. Nós temos que ganhar muita eficiência na ração para que a gente, dentro da porteira, dê a resposta para quem está lá para fora da porteira, que é preço. Certo, perfeito. Agora, Martinho, eu gostaria de te fazer um questionamento com relação ao tamanho mínimo hoje de comercialização do Panga. Como é que o mercado está aceitando esse produto e quais são as principais formas de comercialização? Até então, o que a gente tem visto é o filé de Panga, né, conforme a ilustração aí. Mas eu queria ouvir um pouco de você e com relação ao tempo, né, para ele atingir esse tamanho também. Normalmente, o ciclo aí é de quanto tempo? Nós achamos um ponto de convergência entre o produtor, o que é bom para o produtor e o que é bom para o mercado, 1,2 kg, tá? 1,2 kg, perfeito. 1,2 kg nós estamos atingindo com 7 meses, partindo de um alevino de 1 grama. Então é um bom desenvolvimento. A tendência é iniciar a engorda com peixes de 50 gramas, tá? Então a gente já vai diminuir mais o período de engorda. Com ração 32%. Sempre 32, sempre 32. Perfeito. Mais que 32 é jogar dinheiro fora. E a gente, aí no norte, no nordeste, a gente tem visto que o tempo de crescimento tem sido um pouco menor de engorda, né? Provavelmente você fecha aí com 6 meses, certo. por questões climáticas mais favoráveis, né? Mas assim, nós chegamos nesse 1,2 kg em função da retirada do filé e o peso também que o filé dá um bom filé, peixe de 1,2 kg dá um bom filé na mesa do consumidor, né, em termos de peso, né? Perfeitamente. E Martinho, a gente tem que chegar num ponto agora, né, que conforme a gente já tem dialogado, inclusive já tem pessoas falando dessa questão que eu acho que é inevitável o pessoal fazer a comparação, né, um comparativo do Panga com a tilápia, né? E assim, eu gostaria de saber um pouco do que você está produzindo e também da gente fazer um comparativo com relação a essas duas espécies aí exóticas, os potenciais de ambas, né? E se você enxerga algum tipo de competitividade entre elas ou se são mercados completamente segmentados, separados? São mercados completamente distintos, né? Não tem eu acho que o Panga está vindo para entrar no mercado de baixo custo, preço peixe barato, peixe para entrar lá no povo mesmo, né? A tilápia é um produto extraordinário, está aumentando a sua competitividade a cada dia. Eu sou produtor de tilápia, tá? O pessoal muitas vezes, não, a gente é produtor de tilápia também, trabalho, não vou abandonar a tilápia, mas assim, a gente percebe, volto a falar, eu estou 30 anos no negócio já, peixe, enxerga a cadeia produtiva como um todo, mas assim, o resultado que o Panga traz para os pequenos produtores, melhorando a eficiência através da produtividade, transforma a vida da pessoa. Você imagina, vou fazer uma coisa simplória, o produtor com 60, 70 toneladas de tilápia por hectare. Até tem pessoas conseguindo até mais do que isso lá no Paraná.
Mas para isso, é gerador, é uma dedicação integral da família, não pode ter falha. Se tiver falha, perde o processo como um todo. No Panga, essa mesma família produziria, com essa tecnologia, 300 toneladas por hectare, 400 toneladas por hectare, e dorme tranquilo, porque se chegar um final de semana, isso queimar um gerador, pegar fogo, não, ele tem quase 5 dias para consertar. Isso, para quem está lá na ponta, é maravilhoso. Sim. É uma tranquilidade que todos nós sempre almejamos, né? Esses são os pontos aí. Eu não estou conseguindo ver aqui detalhes. Se você quiser falar aí desses pontos, está um pouco longe da câmera aqui. Você quer falar sobre essa área? Que está Não, tá tranquilo, tá justamente falando desse comparativo de rendimento, de preço, né? Porque são duas espécies muito fortes, né? E eu estou falando aqui... Sim, pode falar. E assim, nós não produzimos absolutamente nada de peixe. É triste a nossa produção. Nós estamos vendo aí o Vietnã só no Panga 1,2 milhões de toneladas. Nós estamos com 400 mil toneladas na tilápia ainda, né? Então nós estamos Sim. muito longe de a nossa capacidade. Então tem mercado para todos nós. Para cada faça uma conta depois, quem está nos ouvindo. Para cada 1 quilo per capita no Brasil, o aumento de 1 quilo per capita é um incremento de aproximadamente 200 mil toneladas de peixe. Então, se nós estamos hoje por em torno de 10 quilos per capita, 9,8. vocês imaginam se nós formos para 15, é 1 milhão de toneladas, só de ir para 15. Né? Então, acho que tem espaço para todas as espécies. Agora, vai ter espaço para aquelas, infelizmente. Qual que vai crescer mais? Essa é a pergunta. Qual que vai crescer mais? Aquele que tiver o poder de ter um preço, uma relação custo-benefício maior. O frango foi assim. O frango em função de preço, né? Então, o Panga vai disparar sim, não tem volta. Vai disparar porque ele consegue chegar mais barato na mesa das pessoas. Perfeito, excelente explicação. Ei, Martinho, a gente está aqui aproximadamente, já chegando ao final da live, tem, pelas minhas contas, 6, 7 minutos, e eu gostaria de ouvir uma situação, uma pergunta com relação à utilização dessa espécie, ou outra que você acredita, para alimentação na merenda escolar. E outra, tem o Rodolfo do Marco também, ele está questionando aqui, se você conhece algum tipo de cultivo, né, de panga naquele sisteminha da Embrapa. Não sei se você já observou alguma vez. Já. Eu já vi relatos, mas eu não acompanhei. Não acompanhei o resultado do sistema integrado. Acho que ele encaixa perfeitamente. Né? Não acho que não sendo bem transparente com vocês. Acho que não é o modelo brasileiro, vai ser tanque escavado, viveiros de 2, 3, 4 mil metros, familiar, produzindo 40, 50, 60 toneladas por aí num viveiro desse. Nós vamos transformar inúmeras famílias. Nós vamos transformar a vida de muitas famílias e levar uma comida mais barata para milhões de pessoas. E a outra pergunta que você me fez foi em relação a... Foi com relação até... Perdi aqui o fio da meada, olha. Eu fui respondendo o sistema... sim. Lembrei. É com relação à questão da utilização dessa espécie, ou outra que você acha, para alimentação como merenda escolar. Sim. E merenda escolar é engraçado que o Estado brasileiro, nós falando de política aqui, né? Não tem jeito, é inevitável. Tem que falar, né? Eu vou falar do Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, o Brasil inteiro, mas o Estado de São Paulo, ele está nas costas nossas aqui, maior imposto, burocracia. Então, o que acontece com o nosso peixe? Nosso peixe fica caro, né? Frente ao mundo, nosso peixe é caro. E aí, na hora que ele vai fazer a licitação para colocar na merenda escolar, ele compra o mais barato. Quem é o mais barato? É o filé da merluza que veio, é o filé da polaca do Alasca, né? Então, essas coisas que não dá para entender o Estado brasileiro. E aí, ele nos prejudica como produtor, coloca um custo nas nossas costas, que nós não somos competitivos. E na hora de fazer a licitação, eu já tive um embate muito grande. Eu acho que a gente nem queria proibir nada que vem de fora.
Mas nós precisamos, o peso da estrutura estatal tem que ser menor para deixar nós sermos mais competitivos. São milhões de famílias que poderiam estar produzindo pescado e auferindo rentabilidade na sua propriedade e levando um peixe mais barato para as pessoas. E aí nós entraríamos na merenda escolar, em presídios, é uma gama de possibilidades que a gente não consegue fazer em função dessa dificuldade operacional. Mas estamos vencendo. Eu acho que devagar nós estamos rompendo, o país está se transformando e o Panga vai com certeza, já está se tornando uma das grandes cadeias produtivas do Brasil. Perfeitamente. Tem até um estudo aqui, que eu até coloquei rapidamente, que foi um trabalho feito, salvo engano também, lá pelo ano de 2012, 2013, comparando a aceitação do público com panga e da tilápia. E não houve diferença, né? O pessoal aceitou muito bem o peixe, mostrando mais uma vez o potencial. Né? As características foram muito bem postas por você aqui, com relação ao desempenho, produtividade, reprodução. É uma realidade, então, né? Como o nosso tema da live foi dito. Sim, diga. Só para um parênteses para o pessoal assustar, para a gente fechar. Certo. Eu fui indagado porque, poxa, um peixe novo, fica criando moda, para que isso? O Panga, nós importamos 50 mil toneladas de pangaços já, todo ano. Então, não é eu acho que talvez vai acontecer. O Panga já é uma realidade. Então tem que começar a produzir aqui, né? Com certeza. Exatamente. Eu sou um entusiasta, bem como você. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui. É uma honra, Martinho, viu? Eu já escuto falar do seu trabalho há muito tempo. Eu me formei lá em 2004 e a gente já ouvia falar do seu nome. Então, lhe parabenizar e agradecer o aceite pelo convite. E antes da gente finalizar nossa live, eu gostaria de te passar a palavra para você dar alguma orientação para quem pretende iniciar hoje a criação de panga. O nosso tempo em 1 hora fecha ou como é que nós estamos aí? Porque falta, ainda não avisou aqui, geralmente ele avisa quando faltam 2 minutos. Se você tiver disponibilidade, aí eu fico por sua conta. Não, você me chama a atenção. Sim. Eu lhe aviso. Eu queria dar uma mensagem a todos que nós precisamos ganhar eficiência. Não é fácil, a gente muitas vezes vai estar do lado de cá e fala, mas isso é discurso, não é fácil, mas o grande desafio nosso é 2 palavras, produção com produtividade. O frango foi assim, a soja foi assim, o milho está sendo assim. Nós precisamos ganhar eficiência dentro da propriedade. Martinho, mas a ração é cara, a gente sabe. Nosso gargalo, o grande gargalo nosso é a ração. Nós precisamos passar por um processo de transformação. Eu não estou colocando a culpa na ração. A ração pesa 70%, 80% dos custos, né? Então, é um fator que nos preocupa e bastante. Nós vamos ter que ganhar escala na produção para que nós ganhamos escala nas nossas compras e efetivamente cobrar da nosso poder econômico da compra da ração mais eficiência. É o que eu penso e acredito muito, muito no que a gente sempre sonhou, que é criar viabilidade na piscicultura das famílias. Que jeito a gente faz isso? Aumentando a eficiência produtiva. E o Panga faz isso. Produzir 60, 70, 80 toneladas de peixe num viveiro pequeno, isso é realmente, eu estou vendo aqui, não estou achando, eu estou vendo, transformar a vida de famílias que no final vê a conta fechar e ficarem felizes. Né? Essa mensagem, eu agradecer a todos, né, por estarem com a gente. Estou à disposição, nossa empresa Companhia de Pescado está à disposição e vamos juntos construir uma nova cadeia produtiva e um país que a nível mundial próspero, que seja grande produtor de pescado no mundo. Né? Perfeito. Muito obrigado, Martinho. Foi muito bom tê-lo aqui. Foi uma live excelente. Muito conhecimento compartilhado. Tudo a ver também com o nosso projeto, que é Pescando Conhecimentos. Te agradeço imensamente. Faltam aqui 35 segundos. E, de antemão, eu gostaria de avisar que na semana que vem estaremos conversando com o maior produtor de peixes de Tucuruí, peixes em tanques rede, lá no lago, senhor Gilberto Vaz. Amigão nosso aí. Amigão nosso, Gilberto.
Ele falou, Gilberto Vaz é o nosso próximo convidado na próxima quarta. Conto com todos vocês. Martinho, muito obrigado e vamos mantendo contato, certo? Um grande abraço. Forte abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.